A paz do Senhor para todos os irmãos e para todas as pessoas, todo filho e filha de Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Irmão, eu faço parte de uma igreja aqui no Zaira e Deus tem falado muito com o meu coração. Deus tem, sabe, queimado o meu coração assim para mim trazer uma palavra aqui, no YouTube mesmo. E essa palavra aqui, irmão, ela, ela gemeu no meu coração porque eu tinha visto muito ela em nossa casa. Eu tinha visto muito ela em nossa família. Eu tinha visto muito o que está acontecendo aqui, ó, na boca minha, na boca do irmão, de mulher, de família. Então isso daí Deus detesta. Você sabe o que foi que Deus fez no Antigo Testamento? Ele matou 70 pessoas por causa que estava fazendo isso daqui que eu vou falar para os irmãos aqui, ó. Isso que eu vou falar para os irmãos, Deus detesta. As três coisas que Deus detesta. Eu preparei aqui por irmão. Por irmão, se o irmão tiver isso, estiver acontecendo na sua casa, tire isso automaticamente. Porque senão as graças e a misericórdia de Deus, ela não vai alcançar você por conta disso. Deus detesta isso. Tá? Então nós temos que fazer primeiramente a vontade de Deus. Jesus, quando veio na terra, ele veio assim, ó, eu não vim na terra para tirar os mandamentos, não, eu vim para acrescentar. Então, todo que tiver escrito no velho, está valendo, e no novo está valendo também. O próprio Jesus falou, a lei de Moisés ela está valendo ainda, Jesus só acrescentou mais, porque as pessoas tinham 3, 4 mulheres, outro tinha 20 mulheres, aí não, Jesus veio para fazer, ó, aquele que tiver uma mulher, se case e seja só ela, seja feliz só com ela. O homem é só para ter uma mulher, a mulher é só para ter um homem. Então ele só veio para acrescentar as maravilhas na minha e na sua vida. E eu preparei aqui 3 capítulos da palavra de Deus forte, que Jesus pede para mim e você não fazer isso, porque automaticamente, se nós fazer isso, nós está trancando as portas que Deus tem na nossa vida. Ó, primeiro fico em Números. Números 11, 6. 11, capítulo 11, Números 11, 6. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. A única coisa que vamos é se manar. Tá vendo, irmão? O que a palavra diz? Irmão, a palavra de Deus, ela vai dizer aqui, ó, que quando Moisés pega aquele povo escolhido, que Deus pagou um preço enorme por ele, Deus mandou 10 pragas no Egito, 10 pragas para acabar com o faraó, acabar com a cidade, acabar com os gados dele. Deus fez um sacrifício muito alto, com 10 pragas, muito forte. Deus preparou Moisés por 40 anos. 40 anos e 80 anos ele foi fazer os milagres. Olha só o tempo que ele faz para pegar eu e você e preparar por piedade, por misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela é grande, irmão, na minha, na sua vida. E Deus prepara, passa esse tempo todinho olhando para mim e para você. E agora que ele consegue pegar você e pôr no prumo, pôr no lugar certinho, eu e você pega a nossa boca e começa a fazer assim, ó Deus, tu só tem isso, nós já tá enjoado de comer esse maná. Nós estamos com saudade do Ângito. Olha para aí, falou que estava com saudade do Angito, de comer as coisas lá, de beber água de lá, de comer a comida de lá. Olha, irmão, ele estava em cativo, ele estava preso, estava sofrendo. E olha só o que, é que o povo diz aqui. E Moisés diz que fica irado com o povo. Falou, meu Deus, o que é que eu faço com esse povo aqui? Porque eles têm maná, o Senhor está mandando água para ele. Eles estão tendo tudo, eles estão murmurando contra eu, não aguento mais. Ô Senhor, eu vou matar esse povo. E a Bíblia diz, irmão, que o Senhor irou com esse povo. E ele mandou maná, irmão, mandou carne do céu. Maná é coisa gostosa, é carne, é rolinha assadinha, já vem preparadinha do céu. E a Bíblia diz que não se pode falar que está ruim aquele que vem do céu. Aquele que vem do céu é puro. E as pessoas estavam abrindo sua boca e estavam murmurando. Você está vendo como nós somos? Nós, irmãos, as bênçãos de Deus, ela quer nos alcançar. E nós temos trancado a porta.
nós temos trancado as bênçãos e as misericórdias de Deus na nossa vida, porque nós não sabemos falar. Deus, ele manda para poder da família falar com ele, falar assim, ó, primeiramente jejua, ora, porque eu sou santo desde o começo, eu sou santo, eu nunca pequei, eu nunca menti, eu nunca tive nenhum erro comigo. E por que todos vocês querem falar comigo assim, todo atrapalhado, qualquer maneira, qualquer jeito, em pecado, em adultério, a barriga cheia, totalmente sujo, poluído? Eu não sou poluído, vocês não entendem que eu não sou poluído, eu sou santo, eu nunca pequei. Nosso Deus, irmão, fala para mim e para você que ele nunca pecou, ele nunca deu uma mentira. Pode passar céu e terra, mas a palavra dele não há de passar. Ele e o filho dele é santo. O filho dele, irmão, diz que desde do começo do mundo que ele estava com ele, Jesus. Ele diz assim, ó, quando ele estendeu a mão e fez a terra, eu estava lá. Quando ele abriu a boca, haja mares, eu estava lá. Quando ele falou assim, ó, haja a luz, eu estava lá. Irmão, Jesus estava lá desde o começo da humanidade, desde o começo. Ele foi o primeiro a ser feito, foi Jesus, desde o começo. O inimigo nem sequer existia ainda. A Bíblia diz que primeiramente foi Jesus que foi o começo. Depois ele foi fazer os anjos, que o inimigo estava incluído no meio. Então, irmão, desde o começo Jesus estava lá. E ele pede para mim e para você, irmão. Vamos se preparar para conversar com ele nas orações, né? Nos pedidos de orações. Os pedidos de orações, Deus clama muito. Ó, em jejum a hora. Como é que vocês vão querer receber os pedidos de vocês dessa maneira, dessa forma? Esse povo aqui que estava no deserto, irmão, ele estava comendo, bebendo água. A Bíblia diz aqui, ó, eles tinham água, tinha maná. O Deus pôs uma coluna de fogo na noite para proteger ele. Deus, ele preparou no calor tudo, irmão. Deus preparou para ele tudo. E eu e você, nós murmura, nós fica falando que nada tá bom. Irmão, tudo tá bom. Deus é perfeito na minha e na sua vida. É que nós somos mesmo falhos, nós somos frágeis, tá? Ó, tem mais um versículo aqui da palavra de Deus que ele fala para mim e você não fazer, porque ele fica irado comigo e com você, tá? Muito irado. E se você, irmão, não fizer isso daqui, ó, murmuração. Quantas de pessoas estão murmurando na sua casa, falando que não tem isso, não tem aquilo, e tendo. Tem um arroz, tem um feijão, tem uma comida para você comer. Você tem sua saúde, tem o seu trabalho, e você tem murmurado por causa de um carro, de uma casa boa, talvez um móvel. E você tem murmurado tanto, irmão, e tem deixado Deus magoado, sabendo que você não está preparado para pegar um carro novo, que você pode ir para balada. Você não pode pegar a casa nova que você vende para pegar a casa, vender e comprar uma mais simples. Então nós temos que cobrar coisa de Deus, que nós mesmos não somos capacitados para isso. Tem que esperar primeiramente nós se capacitar para poder Deus dar o melhor dele para mim e para você. Nós não jejuamos, nós não oramos, não busca, talvez nem é batizado, nem é nada, e queremos todas as bênçãos. Então, irmão, essas três coisas que eu vou falar, que eu já falei uma, eu vou falar a segunda, que Deus pede para mim e você não fazer isso. Que se automaticamente, se eu e você fizermos essas coisas aqui, ó, ou as portas de Deus, ela vai ou se trancar, tá? Deus não gosta, Deus detesta essas coisas aqui. O segundo, irmão, ele vai ficar em Samuel 6,19. Samuel 6,19 vai falar muito importante aqui do que Deus quer comigo e com você. A palavra do Senhor, irmão, nos diz assim, em 1 Samuel 6,19. 70 homens de Bet-Semes olharam para toda da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou, e o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Você está vendo?
Deus matou, irmão, muita gente, mais de 70 pessoas, porque pegou o santo, pegou a arca que Deus preparou desde o começo. Essa arca aqui, ó, essa arca aqui, ela já vem, ó, desde de Moisés. Moisés, irmão, pegou na arca. Davi pegou na arca. Essa arca aqui, ela é protegida. Era praticamente uma honestidade que Deus tinha comigo e com você. E deixou essa arca para nós, quando for pedir para Deus, entrar dentro da tenda sagrada que Deus deixou. Falou assim, ó, dentro dessa tenda não é para entrar ninguém, porque ela é sagrada, é a minha arca da aliança. É as coisas que Deus quer comigo com você. É o gosto de Deus comigo com você. A vontade de Deus. Se você tem sua vontade, Deus tem também a vontade dele. Eu também, cada um tem sua vontade. Só que o que prevalece é a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus é que manda. Que Ele que fez eu e que fez você. Você quer cumprir a sua vontade? Você quer fazer a sua vontade? Que nós não somos nada. A vontade de Deus você não quer fazer. Então, irmão, quem manda de mim e de você é Deus. É o Espírito Santo. Primeiramente, a vontade de Deus tem que ser feita. Para depois a minha e a sua vontade. As pessoas, irmão, os profetas falaram, ó, dentro da tenda. Não é para entrar. Só é para entrar aquele que for, sabe, preparado primeiramente por Deus. Aquele que for um discípulo, aquele que for um profeta, aquele que for preparado. Tinha as pessoas exatas para entrar. Então tinha que fazer um sacrifício muito alto para entrar. As pessoas não queriam saber. Elas não estavam nem aí. Ela queria entrar de qualquer jeito. Ela falou, não, acontecia alguma coisa errada ali. A Tomé já queria entrar porque sabia que se entrasse na arca e pedisse, acontecia. O nosso Deus fazia acontecer dentro da arca. Quantos milagres foi feito ali na tenda da congregação, dentro da arca. Foi feito muitos milagres. Só que as pessoas faziam os milagres, elas se preparavam primeiro. Eram pessoas preparadas por Deus. Né? A pessoa tinha que fazer em jejum, orado. Ela não estava com pecado. Acho que nos últimos dias isso era 10, 15 dias. Tinha que ser preparamento por Deus. Tá? Um preparamento muito bom. E pessoas escolhidas por Deus. As pessoas tinham, irmão, qualquer defeitinho por aí, qualquer coisinha que dava na mente dele aí, um aperreio, um vexame, um pecado, eles iam para lá para pedir para Deus. Ele ia reclamar para Deus, né? E como é que, de qualquer jeito. Aí foi o que Deus fez, a Bíblia diz, irmão, que Deus se irritou aqui, ó, com o povo. Sabe o que ele fez? As pessoas estavam fazendo isso aí já, há um tempo. As pessoas já estavam, sabe, já querendo se sujar já com a Arca da Aliança. Ninguém se suja, irmão, com Deus, tá? Deus é santo, Deus é poderoso, sempre foi e sempre vai ser. E as pessoas, irmão, falaram que tocaram na arca, entraram na arca. E sabe o que foi que Deus fez? Matou mais de 70 pessoas. E o povo, irmão, murmuraram porque tinha matado os familiares deles. E eles ficaram com medo da arca, da aliança. Eles ficaram tremendo de medo. E mandou a arca ir para a cidade de Samuel. Mandou ir para a cidade de Samuel. E Samuel pegou a arca e guardou no lugar sagrado, no lugar santo dos santos. Porque Samuel sabia realmente o que significava essa arca da aliança. Alguns profetas também sabiam o significado, mas muitas pessoas de lá não sabiam o significado da arca de Deus com ela. É o gosto de Deus, irmão. Nós temos que entender isso, tá? Olha esse primeiro aqui, irmão, que Deus pediu. Se nós fazer ele, essa murmuração tão grande, Deus já vai ficar com você, murmurar dentro de casa. Deus detesta ficar murmurando dentro de casa. Ou você tem a sua saúde. Se você olhar lá nos hospitais, se você for olhar, irmão, os aleijados, os cegos por aí, irmão, você está muito além dele, muito alto dele. E eles não murmuram. A Bíblia diz que eles estão assim, eles não murmuram. Você vê os cegos não murmuram. Ele é cego e não vai murmurando. Os aleijados, muitos deles não murmuram. Muitos não murmuram. E aí você, irmão, somos perfeitos. Quase perfeito, porque nós temos olho, nós temos mão, nós amamos, nós trabalhamos, nós temos tudo. E nós murmuramos muito mais do que esse povo aí. Irmão, fique contente com o que Deus te deu. Quer falar com Deus? Você ora e jejue. Que Deus vai falar com você sim, que Ele é santo, é poderoso.
Tem mais um irmão aqui que Deus detesta. Essas duas coisas aqui, ó, que eu falei, Deus não gosta de fazer. Você vê, Deus matou. Deus matou o povo porque tocou em santidade. Sabe o que quer dizer santidade? Se você olha para as pessoas, talvez, as coisas santas desse povo, uma igreja, talvez você entra numa igreja, você não respeita ela. Você não quer respeitar, talvez, as mulheres de Deus, os homens de Deus, sabe? As coisas de Deus têm que ser respeitadas, tá? A Bíblia diz que ele matou Coré aqui também, por não respeitar a lei. Mas depois eu vou montar aqui uma pregação sobre Coré e Natã. Sobre Coré, que ele também fez isso, ele matou aqui, por conta que não respeitou os mandamentos e a lei de Deus, não fez, totalmente desrespeitou. Irmão, eu tenho mais aqui um capítulo da palavra de Deus para falar para o irmão do que Deus detesta. Essas três coisas que Deus detestou nos seres humanos. Você viu lá, você vê quando Noé estava na arca, ele não teve dó, ele deixou todo mundo lá de fora. Só entrou os filhos, a mulher de Noé dentro da arca e todo mundo mandando abrir a porta. E Deus falou, não é para abrir, não é para abrir, porque ele passou esses anos todinho em cima de pecado, pecado por cima de pecado. E agora, na hora da arca, não acreditaram em você, xingaram você, Noé, falaram que você era louco, falaram que você era doido, falaram que você dava isso, dava aquilo. E agora que aconteceu, o milagre aconteceu, depois de 300 anos, irmão, sofrendo, 300 anos sofrendo, e agora o povo vem e quer entrar assim do nada, irmão, não vai acontecer isso não, tá? Você está enganado. Se você está nesse perfil aí, se você está nesse negócio assim, ó, só murmurando, porque não está agora a presença de Deus, né? Não chegou ainda a graça e o poder de Deus, né? A misericórdia de Deus, você não chegou ainda, você está mandando, sabe? Conjurando, xingando, né? Murmurando, mas irmão, vai chegar, tá? Vai chegar. A palavra de Deus diz, ela tarda, mas não falha. E quando chegar, irmão, Deus não vai deixar você entrar, não. Você viu aquelas 10 virgens? As 10 virgens, irmão, não entraram as 10. Entraram só 5. Oh, Deus, ele é poderoso. Deus tem misericórdia, mas também ele é fogo consumidor. Tá? Não vai entrar. Começa da agora. Ó, aceite as palavras de Deus. Aceite a graça de Deus na sua vida desde agora. Né? Você passa 20, 30 anos murmurando, fazendo o que você quer bem. Aí na hora de entrar no barco, na hora de entrar na casa, o noivo, na hora de entrar na terra prometida, você quer? Na hora de entrar, irmão, no reino dos céus também você vai querer? Irmão, Deus não vai consentir, não. Deus não consentiu aquelas 5 virgens de entrar. Deus não consentiu de entrar aquelas pessoas que estavam fora do barco. Deus não consentiu. E também não vai consentir aquele que está o tempo todo murmurando, fazendo as coisas que Deus detesta. Irmão, naquele santo dia, meu irmão, o sofrimento vai ser grande. A Bíblia diz que as pessoas vão querer se matar e não vai conseguir. Vai se jogar de prédio e não vai morrer. Tá, irmão? Deus, ele é santo, ele é poderoso. Vamos fazer de agora. Que Deus vai conhecer agora. Entendeu? Quando Deus chamou você, ele não chamou você agora, ele chamou desde quando você nem entendia por gente, nem entendia por crente, nem entendia por evangélico, nem era nem batizado. Jesus te chamou. Porque ele é fiel na minha, na sua vida, irmão. Ele não é igual a você. Então vamos abrir nossa mente agora e aceitar ele, sabe? De coração. Abrir a porta do coração e falou, Jesus, é o Senhor mesmo, sabe? Porque com o Senhor o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave. Sem o Senhor, o meu fardo fica pesado. As coisas, ela entram dentro de mim e me começa a me sujar meu sangue. Suja meu sangue, suja minha mente. Tudo, irmão, da gente, nós temos se sujado. Sabe? E muitas das vezes que até uma coisa que Deus dá para mim, para você se limpar, que é o sangue de Cristo, nós não tem nem feito isso. Nós não tem ligado para a Santa Ceia do Senhor. Então até isso, irmão, eu e você não tem feito. Que o sangue de Cristo, ele purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é feito uma vez no mês. E nem isso você tem ligado para isso. Nós temos vivido igual animal nesse mundo. Sabe o que é um animal? Um animal. E tempo suficiente, irmão, você e eu tem, para
para nós sentar nossa mente, sentar nossa cabeça no lugar e falou, Jesus, a partir de hoje, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Não tudo, porque tudo é impossível, mas, irmão, eu vou me dedicar, eu vou assentar minha mente, assentar minha cabeça e dizer que as bondades do Senhor têm me alcançado. A misericórdia do Senhor tem me alcançado. Irmão, quando eu estiver terminando aqui, eu vou fazer uma oração para todos que estiverem me assistindo aí, aquele que for me assistir ainda. Eu vou fazer uma oração para essas grandes bondades do Senhor, essa misericórdia do Senhor venha alcançar você também. Porque ela tem alcançado muita gente. Tá? Que ela venha alcançar você também, porque é disso que nós vivemos, irmão, de misericórdia, de glória em glória, e aleluia em aleluia. Nós vivemos um dia esperando por o outro. Nós não vivemos um dia morrendo, esperando para morrer no outro. Então, irmão, nós vivemos em glória, em aleluia, em aleluia, um dia após do outro. E eu vou fazer uma oração aqui, quando eu terminar esse outro versículo. Eu vou orar para todos os irmãos, todos que estejam assistindo e vão me assistir ainda, porque é Deus que é, irmão. É Deus que foi, que é e há de ser, sempre. Ó, o terceiro livro da palavra de Deus, que Deus detesta que nós fazemos, ele vai ficar ainda em Samuel. Ele vai ficar em Samuel, no capítulo 15, o versículo 11. Capítulo 15, versículo 11 de Samuel. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor Deus falou com Samuel de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Irmão, nosso Deus também dos céus e da terra, ele chamou Samuel, falou: Samuel, não tem ninguém aqui em Israel, não tem ninguém aqui nesse lugar que seja um rei, que comande o povo, que fale o povo, que o povo venha até ele, e eu vou ungir Saul a reis. A Bíblia diz, irmão, que Saul, ele era bonito em aparência, em corpo, em estatura, era em tudo bonito. E Deus pegou mesmo assim, mandou Samuel ungir Saul a reis. E Samuel foi lá e ungiu Saul a reis. Irmão, Saul, ele começou a crescer, ele começou a guerrear e teve várias batalhas com Deus do lado. Várias batalhas. Só que ele foi numa cidade, ele foi em um país, num lugar, e levou a seguinte ordem de Samuel. Falou: Samuel, eu vou guerrear contra os amorreus, os egípcios, né? E ele foi, irmão, guerrear contra os amorreus. E os filisteus também. E contra o povo lá do anjo. O povo do anjo estava numa guerra. E ele queria, porque queria, era guerrear contra eles, contra aquele povo. Porque diz eles que tinha muito animal, tinha muita gado, sabe? E eles queriam matar o povo e tomar o gado. O povo estava em pecado, o povo de Israel estava em pecado. Em pecado, estava fazendo as coisas erradas, estava adorando outros deuses. E a Bíblia diz, irmão, que chegou a notícia até Samuel, para matar aquele povo, porque ele estava adorando outros deuses que Deus não gostava. O povo de Israel, irmão, é um povo escolhido. Só que a maioria do tempo que eles passaram, eles desobedeceu a Deus. E aí Deus mandou Saul ir lá e acabar com esse povo. Porque esse povo estava adorando outros deuses. Deus de boate, os deuses que não eram o Deus verdadeiro. E Deus tinha dado uma ordem para adorar só o Deus de Isaac, Deus de Abraão e Jacó, só o único Deus. E aí, irmão, Samuel manda Saul ir lá. Fala assim, ó, mata tudo, não deixa nada. Porque esse povo estão totalmente em pecado. Eles fizeram estalta em todos os lugares. Estão adorando a eles como se fossem os deuses deles. Eu que estou dando as coisas para ele, eu estou abençoando ele, e em troca ele está adorando outros deuses. E eu estou aburrado. Aí Samuel fala para Saul, Saul falou, tá bom. Falou que ia matar todos, irmão. Animal, mulher, homem e até criança, para não deixar nada. E aí, Saul
com o zóio grande dele, ele chegou na cidade, irmão, bem venceu a batalha. Mas ele falou pro dono daquele lugar, né, o comandante daquele lugar, falou, ó, nós não vai matar nem os animais, nem os seus gados, e tudo que vocês tiverem de ouro, prata, toda a riqueza, nós vamos levar conosco. Aí o dono falou, não, mas deixa primeiro eu vivo. Irmão, por cima ainda deixou o dono vivo, o dono do lugar, deixou vivo ainda e trouxe junto com eles. Olha só que desobediência. Quer dizer que ele estava ganhando todas as batalhas, estava ganhando todas as lutas que Deus deu com ele. Aí na hora que pegou um cheio da grana, pegou um lugar cheio de ouro, prata, animal, tudo, ele cresceu o olho no dinheiro, cresceu o olho na joia, olha para aí, por riqueza. Então ele pegou e trouxe, irmão, tudo. Aí Deus ficou irado com ele, irado. Deus ficou magoado, triste. Falou para Samuel, Samuel, vai o encontro de Saul e fala para ele que eu estou irado com ele, que ele não vai ser mais o rei de Israel. Ele não vai ser, porque o que ele fez, sabe, ele pegou as pessoas que eu mandei matar e ele trouxe para ele. As pessoas lá vai também falar para eles adorar outros deuses. Então eu estou tirando o meu, eu tô indo lá para eles adorar eles estão trazendo outros deuses para mim adorar. Trazendo outros deuses para eles adorar, o meu próprio povo. Irmão, é isso que nós temos feito. A Bíblia diz, irmão, que Deus se irou muito com ele. E teve que chamar Davi, uma criança. Davi foi ungido a criança, reis ainda. Não tinha outro lá, de coração bom. E, irmão, você está vendo o olho no dinheiro? Você está vendo o olho na joia, no diamante? Que muitos seres humanos, irmão, estão assim hoje. Eles não estão pegando Deus e pondo em primeiro lugar. Eles não estão querendo pôr Deus, o seu Salvador, a sua esperança, o seu poder, sabe? Eles estão fazendo hoje, querendo dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é o Deus desse mundo. Nós não podemos adorar dois deuses. Senão há de aborrecer um e adorar o outro. Irmão, essas três coisas aí, irmão, que Deus detesta na minha e na sua vida. Se nós pudermos evitar essas três coisas, grande coisa o Senhor fará na minha e na sua vida. Irmão, se o irmão gostou dessa palavra, se inscreva aí no YouTube, dá o joinha e escreva, porque Deus grande coisa Ele vai fazer no meio dele. Eu vou trazer uma palavra aqui, irmão. Não todos os dias, porque todos os dias é muito puxado, mas sempre vou estar postando vídeo aqui no YouTube, tá? Palavra de Deus, palavra que Deus tem para o meu e o seu coração, tá? Eu vou pedir para os irmãos também, pôr os nomes aí no YouTube, para mim estar orando, tá? Eu vou fazer uma oração aqui agora, e eu vou estar pedindo, né, em sacrifício, para Deus ir ao encontro dessas pessoas que estão, sabe, sofrendo dentro da sua casa, sofrendo no seu lugar, sofrendo com o seu esposo, sofrendo com a sua mulher, perseguições, calúnia, nome. O nosso Deus, irmão, as graças de Deus, ela só tem o básico do básico. Essas pessoas só têm o básico que Deus dá para elas não passar fome. Mas as misericórdias de Deus mesmo, a graça e a virtude e o refrigério de Deus, não tem como alcançar a pessoa dessa forma, dessa maneira. A Bíblia diz que largaram o santo Deus de Israel, trocaram por falso profeta, trocaram a verdade pela mentira. Então, irmão, se o irmão gostou dessa palavra, se inscreva no canal, que Deus tem grande coisa para mim e a sua vida. Põe os nomes aí dos seus familiares, que eu vou estar orando, sabe? Eu vou estar levando para o monte e depois eu vou fazer um vídeo aqui, orando aí pelos irmãos. Orando, e Deus vai ver o nome dos irmãos orando, porque Deus tem grande coisa. Irmão, só tem essa plataforma aqui para a gente estar orando para os irmãos que estão precisando. Tem irmão aí que está precisando de oração. A oração que eu programo aqui, irmão, no Santo Deus de Israel, no poderoso, Ele está ouvindo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito a seus efeitos. De um justo, viu? Tá? E tem muito justo ainda no Brasil. Deus tem grande coisa, irmão. Creia na vitória, que Deus é conosco, tá? Irmão, feche seus olhos. Eu vou orar. Eu vou orar para todos aqueles que estão precisando de uma oração, de uma palavra de Deus, tá?
poderoso Deus, eterno Pai, Deus santo, maravilhoso, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus que veio os céus e a terra, maravilhou no meio de nós. Deus que nos deu virtude, nos deu graça, nos deu poder, deu autoridade para todos os seres humanos, papai, triscar em tudo e tudo nós prosperar. Oh, Jesus, tem misericórdia, papai, dos teus filhos. Vai ao encontro, Senhor, agora do teu filho, da tua filha, que estão, papai, no leito de enfermidade, que estão, papai, com a cabeça, pai, ardendo, que estão, papai, com o seu coração aflito e a sua mente, papai, em perturbação. E o inimigo, Senhor, tem, papai, entrado, papai, e tem feito caminho, tem feito morada, tem feito desgraça, tem perturbado os teus servos e tua serva. Senhor, em teu nome, Jesus, eu te digo que o Senhor vai ao encontro dele agora. Entra dentro dela, dentro dele, Senhor, faz morada, expulsa os espíritos malignos, expulsa, Senhor, obra de macumbaria, feitiçaria, toda obra, papai, ao contrário, toda palavra ao contrário, o Senhor vai tirando e remendo e vai sacudindo, papai, para a zona do massagrado, para o lugar do esquecimento, que é para nem sequer, papai, ele venha voltar. Que a tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta não é contra nada nesse mundo, é contra a tempestade do maligno, contra a zarapuca do inimigo, contra, papai, o fogo, papai, do inimigo, que todos os dias está, papai, em nossa porta, batendo para nós entrar. A tua palavra diz que esse que o Senhor bate na porta, se nós entrar, o Senhor entrará, cearei com cada um de nós. Mas, Senhor, quem tem entrado muitas das vezes, papai, é a tempestade, é o vento quente, é aquele, papai, que nos fúria, é aquele, papai, que nos tristece. Ô, Senhor, vai quebrando o seu mal, vai ao encontro agora dessa pessoa que está me assistindo. Tira, papai, o mal, papai, vai no coração dela, transforma ela. Queima, papai, a iniquidade, queima os pecados, queima, papai, a cobiça, queima as palavras contrárias. Que o refrigério do Senhor, a graça e a virtude, ela venha habitar na casa dele, na casa dela. Que é para que, papai, ela venha alcançar as tuas lindas maravilhas, a tua misericórdia, que é a tua graça, papai, o teu refrigério. Ela está com cada um de nós. Vai ao encontro, eu te peço, papai, em nome, não do meu nome, em nome de Jesus, o teu único filho, que pagou o único preço por cada um de nós, que é para nos dar a salvação, nos dar a coroa da vida, nos dar um maná, papai, que veio do céu. E a tua palavra diz que nós vamos comer, papai, nós vamos comer da árvore da vida e vamos ser imortal. Nós queremos ir, papai, para a tua casa. Nós queremos ir, papai, morar contigo. O Senhor diz, eu irei, preparei um lugar, e um lugar lindo. E Mateus fala que é uma cidade linda, de ouro, pedras preciosas, ouro lindo. Oh, Jesus, vai ao encontro, papai. Tem pessoas agora, Senhor, murmurando. Tem pessoas agora sofrendo. Tem pessoas agora, papai, com a cabeça, papai, muito ardida por conta de algo que aconteceu. Talvez uma separação. Talvez uma perca do ente querido. Talvez, papai, um emprego que não conseguiu. E eu te peço, papai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai ao encontro dela. Dá o emprego que ela pediu. Dá, papai, a restauração que ele e ela pediu. Que é para quê, papai? O seu nome ser, papai, glorificado, papai, ser testemunhado na igreja, ter testemunhado em todo lugar e dizer que o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E a tua misericórdia, ela tem alcançado, papai, cada um de nós, papai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Santo, poderoso Deus. Lubou, tchou, cocou, manai, labai, tchou, cou. Libi, tchou. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Irmão, agradeço, irmão, a oportunidade. Agradeço aqui todos os irmãos que me assistiu, que vai me assistir ainda. Que Deus tem grande coisa no nosso meio. Fica essa palavra, irmão. Tá? Se você gostou, se inscreva aí que eu vou trazer mais vídeo aqui, tá? Porque é de glória em glória, em aleluia, aleluia, irmão. Que nós vamos ficar cada vez mais preparado. Que o inimigo ele tenha entrado na minha, na sua casa, irmão.
e tem feito, sabe? Tem feito coisas terríveis. Tem feito coisas, sabe, murmuradoras na minha, na sua casa. E só o nosso Deus mesmo, para tirar esses mal, tirar essas perturbações. Tá, irmão? Se o irmão se inscrever aí, vou postar mais vídeo. Porque se o irmão não inscrever, o vídeo não vai alcançar aí, irmão. Só se inscrever, chega o link do vídeo, tá? E agradeço, irmão. Fica na paz de Deus, tá?